Olha, em processo de reabertura, o governo do estado de São Paulo amplia a partir de hoje, sexta-feira, o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais na fase amarela da quarentena. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o governador de São Paulo pelo PSDB, João Dória. Governador, primeiro, bom dia, muito obrigado pela atenção e a gente quer saber como é que está a saúde do senhor. Tiago, bom dia a você, bom dia Kalina, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, internautas também, e Constantino e Josias que nos acompanham também aqui à distância. Tiago, estou assintomático, hoje é o último dia do isolamento, é o 10º dia, por estar assintomático. Hoje estou aguardando o resultado dos exames que fiz ontem no Hospital Sírio-Libanês, e sob a orientação do Dr. Davi Wipt, provavelmente hoje concluo o isolamento e amanhã a vida normal. Mas durante esse período, segui trabalhando aqui remotamente da minha casa, acompanhando a programação da Jovem Pan, participando das reuniões e das conferências virtualmente. Bom, governador, falando sobre esse processo de reabertura, a sequência da reabertura de estabelecimentos comerciais, e a grande questão é, São Paulo, assim como todo o Brasil, apesar de São Paulo ter uma situação um pouco mais confortável, ainda vive o tal do platô. O que a equipe médica do Palácio dos Bandeirantes, que cuida das ações contra o coronavírus, o que essa equipe diz ao senhor? O senhor acha que esse platô vai começar a cair quando já está caindo? Tiago, sim, o estado de São Paulo está no platô. A capital de São Paulo já em declínio, já há algumas semanas que os índices vêm declinando, tanto de infecção, óbito, ocupação de leitos de UTI e ocupação de leitos primários. E aqui no estado de São Paulo nós já temos 86% de todo o estado, a chamada faixa amarela do Plano São Paulo, que é menos restritiva. Você mesmo mencionou que a partir de hoje, comércio, estabelecimentos, prestadores de serviços já podem trabalhar ao invés de 6, 8 horas diariamente de segunda a domingo. O platô vai cair, já começou uma queda suave, mas isso já se verifica na semana epidemiológica nos últimos 14 dias. Ainda não é uma queda acentuada, mas já há uma reação positiva na queda no número de infectados e de óbitos também aqui no estado de São Paulo. E nós seguimos, Tiago, sempre a orientação e a recomendação do Centro de Contingência do Covid-19, o nosso Comitê de Saúde, que se reúne diariamente para avaliar resultados, avaliar também o número de pessoas infectadas e o comportamento do vírus aqui no estado de São Paulo. Mas eu quero lembrar a você e aos ouvintes e internautas da Jovem Pan que estamos em quarentena. É importante que as pessoas não relaxem, usem máscara sempre ao saírem de suas casas, distanciamento social, 1,5 metro para outra ou outras pessoas, lavar as mãos constantemente, se possível com água e sabão, se não com álcool em gel, e terem as medidas protetivas, principalmente as pessoas com morbidade, pessoas com mais de 60 anos e também jovens. Aliás, um alerta também, viu, Tiago, aos jovens. Eu tenho o maior apreço, aliás, tenho 3 filhos jovens. Por favor, não façam aglomerações, não retirem as suas máscaras, evitem festas, evitem fazer qualquer tipo de atividade que gere aglomeração. Nós estamos preocupados com o aumento da incidência nos jovens da infecção da Covid-19, Tiago. Governador, agora girando os nossos comentaristas, primeira pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, governador. Em primeiro lugar, que bom que o senhor está sintomático. A pergunta é a seguinte: São Paulo vem abrindo, o contágio está caindo. Pela primeira vez, inclusive, desde abril, deu uma manchete aí essa semana. A China, ontem eu vi na Folha e no UOL, recomendando agora a cloroquina, que passou a ser um tema politizado demais nessa pandemia. E, por fim, a OMS chegou a dizer que não via tanto problema numa aglomeração gigantesca que Wuhan, a cidade chinesa onde tudo isso começou, promoveu lá com um evento que juntou muita gente. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, governador: eu entendo o quão difícil deve ser tomar decisões em âmbito estadual numa crise dessas, mas será que o que nós não sabemos desse vírus até aqui não é muito mais do que aquilo que a gente sabe? Será que não é para ter mais humildade e reconhecer que a ciência, a tal ciência que muitos têm repetido aí, não é exatamente tão conhecida assim nesse caso? Primeiro, Constantino, bom dia, obrigado pelos votos, obrigado pelo acompanhamento e pelo carinho em relação à minha recuperação. Você tem razão, é preciso ter humildade, da ciência e fora da ciência. Todos nós temos que ter humildade. Cada cidadão, sobretudo aqueles que têm função pública como eu, e os que têm responsabilidade na ciência.
médicos, pesquisadores, cientistas, é preciso ter humildade. Ninguém conhece profundamente esse vírus e os seus efeitos. Você acaba de dar exemplos e manifestações, todas elas verdadeiras, que reproduzem exatamente isso. Tanto muito cuidado, muito zelo, muita humildade, a sua expressão, repito, é muito adequada. E humildade de todos nós para respeitar a Covid. Você se lembra que meses atrás, Constantino, mesmo nos Estados Unidos, onde você vive, cientistas e médicos diziam que crianças e adolescentes tinham baixíssima possibilidade de contrair a Covid-19. Eu ouvi isso várias e várias vezes. E não é o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e mesmo aqui no Brasil. Só para dar mais um exemplo, corroborando e concordando com a sua colocação, Constantino. Agora a pergunta de Josias de Souza. Josias. Governador, a despeito de apelos como o que o senhor vem fazendo, inclusive nessa entrevista, a adesão à quarentena é cada vez menor, as pesquisas estão indicando isso. O que eu lhe pergunto é o seguinte, nós temos agora em alguns países da Europa esse efeito sanfona, né? Abre, depois tem que fechar um pouco porque o vírus volta a se manifestar, o contágio volta a crescer. Primeiro, qual é a perspectiva que temos em relação à vacina que está sendo desenvolvida em parceria com a China no Butantan? Quando é que teremos essa vacina para ser aplicada em grande quantidade? Em segundo lugar, qual é a sua perspectiva em relação a esse vai e vem em São Paulo? Até quando nós vamos conviver com esse vírus e qual é o seu receio de que o grau de contágio volte a subir? Josias, primeiro, bom dia, é sempre um prazer estar falando com você também. O vai e vem, ou seja, o evoluir, estacionar ou regredir, faz parte da quarentena, faz parte do Plano São Paulo. E é a ação correta, dado o fato de que o vírus também, ele se modifica no seu comportamento e o grau de infecção pode crescer, estabilizar ou evoluir. E nós temos que ter respostas também na mesma circunstância. O Plano São Paulo, a quarentena, está na 11ª atualização aqui no estado de São Paulo. E ela analisa o número de ocupação de leitos de UTI, leitos primários, a evolução do vírus, o comportamento do vírus e as regiões que possam estar mais afetadas e o comportamento também da população no respeito às orientações como o uso de máscara, distanciamento social, higienização dos ambientes e a própria higiene pessoal. Então, a evolução, ela continuará assim até a vacina, Josias, até termos a vacina imunizada, não é termos apenas a vacina, é a vacina aplicada na população brasileira. E aí respondo a segunda parte da sua pergunta. A Coronavac, que é a vacina do Butantan com a Sinovac, que é o maior laboratório privado da China, um dos 10 maiores laboratórios privados do mundo, está na terceira e última fase de testes. E muito bem, por sinal, são 9.000 médicos e paramédicos sendo testados em 5 estados do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Até o presente momento, nenhuma interocorrência, nenhum efeito colateral que possa ser classificado como grave ou que seja merecedor de atenção, e tudo continuando bem com esses 9.000 médicos voluntários que receberam a vacina Coronavac. Nós já em dezembro já poderemos ter 45 milhões de doses da vacina Coronavac disponíveis para a vacinação dos brasileiros de São Paulo e, na sequência, também os brasileiros de toda a parte do país. E mais 15 milhões de doses até março de 2021, totalizando, Josias, 60 milhões de doses da vacina. A vacina é a esperança e a salvação de todos nós, seja a vacina Coronavac, seja a vacina de Oxford ou outras vacinas, desde que sigam o protocolo internacional de testagem e tenham aprovação, evidentemente, da Anvisa. Governador, uma outra questão, uma polêmica que envolveu o governo do senhor nos últimos dias, o senhor anunciou a volta do programa de capitalização no caso da Sabesp. E as ações chegaram a cair 10% e muitos especialistas criticam, dizendo que isso daí seria um passo atrás nesse processo. Como é que o senhor rebate isso e como é que vai efetivamente funcionar isso a partir de agora e quando? Tiago, por determinação da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, eu não posso mais me manifestar sobre isso. A manifestação
feita pelo governador do estado de São Paulo, que detém o controle majoritário da Sabesp, pode provocar essas variações como ocorreu recentemente na Sabesp. As ações já retomaram o seu valor, mas houve uma oscilação. Então, eu, por determinação e orientação da CVM, não posso me manifestar a esse respeito. Mas quero deixar claro a você, Kalina, Rodrigo, Constantino, e ao Josias e aos ouvintes internautas ao Jovem Pan, que o nosso governo é um governo liberal, pró-mercado. Tudo que nós pudermos desestatizar em São Paulo, nós faremos. Essa é a orientação do governo. E é o que já fizemos em 2019, o que fizemos em 2020, mesmo diante da pandemia, haja visto o leilão da Pipa, o maior leilão rodoviário do país, 1.300 quilômetros de rodovia Piracicaba-Panorama, que foi comprado por um grupo de Singapura, o Fundo Soberano de Singapura, orientado aqui pelo Banco Pátria no Brasil, um investimento de 15 bilhões de reais nesta concessão. Então, para ficar muito claro a você e a todos que nos ouvem e acompanham, a posição do governo do Estado de São Paulo é desestatizante. Com isso, nós não vamos desempregar ninguém, ao contrário, vamos aumentar a empregabilidade, a qualidade e a remuneração do emprego e diminuir o tamanho do Estado. O Estado, normalmente, infelizmente, ele é gordo, ele é lento, ele não oferece as respostas adequadas no tempo certo. Um Estado mais enxuto consegue ser mais atento, principalmente aos mais pobres, aos mais humildes, aqueles que precisam de saúde, educação, proteção social e segurança pública, Tiago. Governador, só para a gente fechar, o senhor fala em segurança pública, toda vez que o senhor vai conceder uma entrevista aqui para a Jovem Pan, chovem perguntas sobre concurso da polícia e inclusive nós recebemos aqui uma mensagem falando sobre os aprovados num concurso de 2017, eu sei que é algo muito específico, talvez o senhor não tenha de bate-pronto essa informação, mas o que o senhor pode falar para essas pessoas que fizeram concurso e ainda não foram chamadas? Como é que fica essa questão? Tiago, primeiro o meu respeito a essas pessoas. Isso não está sendo desconsiderado, mas eu quero lembrar que há uma legislação federal em vigor, que aliás foi debatida essa semana no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, que impede estados e municípios de fazerem qualquer contratação de qualquer natureza até dezembro de 2021. Aliás, foi debatido isso ontem no Congresso Nacional. Portanto, nós temos que seguir a lei, e a lei determina isso. Mas meu respeito a essas pessoas, isso não será desconsiderado no momento em que, ultrapassados os efeitos da lei, pudermos voltar a contratar. Perfeito. Governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza e continuamos torcendo para a melhora da saúde do senhor. Até a próxima. Tiago, muito obrigado. Obrigado, Kalina, Constantino, Josias, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Um bom dia a todos. Por favor, se protejam, estejam bem. Deus no coração. Bom fim de semana a todos. Obrigado.